Paz, amigos. Israel é o povo escolhido de Deus. Eu vou mostrar para vocês, queridos, na palavra de Deus, com textos muito claros, que está havendo aí uma coisa muito mística aí em cima de Israel como povo escolhido. Veja bem, e como ficam aí os outros povos? Deus não criou a todos? E os ingleses, e os japoneses, os franceses, brasileiros, enfim, todos os outros povos, Deus não criou a todos? E Jesus também não veio salvar a todos, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, como fica esse verso diante dessa coisa mística de que Israel é o povo escolhido, enfim, Deus faz acepção de pessoas? Eu vou ler para você claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer nação, todo que teme a Deus é seu povo, é seu filho. Então, como que fica essa questão desse exclusivismo israelita? Se houve, até quando foi, como foi? Vou mostrar para vocês também. Aqui está a gema da verdade. Que quando Deus chamou Abraão, antes de existir, muito antes, quase 500 anos antes de existir a nação israelita, né? Quando Deus chamou Abraão como seu servo, seu representante na terra, Deus chamou pensando nos gentios. E a partir de Abraão veio Isaac, né, Jacó, as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, surgiu o povo hebreu, o povo israelita. E qual era o objetivo? Por que Deus chamou esse povo, escolheu, preparou? Para anunciar o evangelho a todos. A missão de Israel era ser igreja de Deus, um povo, uma nação e uma igreja. Então eu vou ler para vocês que Deus já tinha em vista os gentios quando chamou Abraão e através de Abraão o povo de Israel. Então, isso aí é muito claro, queridos. Então, até por aí você vê que se Israel em algum momento foi o povo favorecido, e foi, mas eles tinham uma missão de salvar o mundo. Esse foi o objetivo. Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler aqui, Gálatas, capítulo... vamos explorar um pouco mais aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele no mundo, né, que nele crê, não pereça. E aqui em João, no capítulo 1 e no verso 11 e no verso 12, João capítulo 1, verso 11 e 12, João revela ali que Jesus veio para o que era seu, para o povo judeu, o povo israelita. Mas os seus não receberam. Como nação, eles não receberam a Cristo. Como indivíduos, sim, mas não como nação. Então, ali, a partir dali que eles rejeitaram a Cristo, deixaram de ser nação favorecida por Deus, como escolhidos para levar a missão do Evangelho, que passou a ser, essa missão passou a ser da igreja, né? E ficou na mão dos gentios, principalmente. Mas vieram indivíduos israelitas que fizeram parte dessa igreja, né? Mas a maioria gentios. Muito bem. Então, e no verso 12 é claramente revelado, mas a todos quantos o receberam, todos, aí falando de todos no mundo, porque Deus amou o mundo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse aí foi o texto de João, capítulo 1, verso 11 e 12. E aqui em Gálatas 3, no versos de 6 a 8, nós lemos: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Veja bem, a salvação pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E aqui explica o que eu já falei para vocês.
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aqui está o texto muito claro que Deus ele queria salvar os gentios e o que Deus fez? Tinha que ter alguém para fazer isso, representar a Deus. E Deus chamou Abraão para isso e finalmente a nação israelita. Então a nação israelita ela já surgiu como um povo escolhido de Deus para pregar o evangelho ao mundo. Então não tem acepção de pessoas. E de fato, em Atos, no capítulo 10, e verso 34 e 35, está muito claro que Deus não faz acepção de pessoas, que não tem esse negócio que Israel é o povo, é o único povo e tal, não. E que ali todos que temem a Deus, eles são recebidos, são filhos de Deus. Ali é muito claro, Atos capítulo 10, Deus não faz acepção de pessoas, todo que é temente a Deus, em qualquer nação ali ainda diz, esse é filho de Deus. E o nosso próximo texto está em Romanos capítulo 9, versos 6 a 8. Vamos lá então, em Romanos capítulo 9, versos 6 a 8. Olha a clareza aqui. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Agora aqui tem uma verdade tremenda que vocês vão ver, e não vamos ler outros textos, que o verdadeiro israelita é aquele que é fiel a Deus, não importa a nação. Israel, ele é sinônimo de povo de Deus, assim como judeu, nós vamos ler o texto que judeu se tornou sinônimo, povo de Deus. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne, olha a clareza, que são os filhos de Deus. Vou repetir, isso aqui é o verso 8 de Romanos 9. Não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, a verdadeira descendência de Abraão hoje são aqueles que creem no Evangelho, creem na promessa, assim como Abraão creu. Então, estão ligados, e nós já lemos que os filhos de Abraão são aqueles que creem. Nós já lemos isso aqui no livro de Gálatas. Muito bem, agora aqui em Romanos, ainda, no capítulo 2, resumindo, eu vou ler o verso 24 e 25, mas antes, a partir do verso 25, mas eu vou ler apenas os versos 28 e 29. Mas se você ler a partir do verso 25, aqui está muito claro que judeu não é aquele que é circuncidado ou é filho de Abraão de sangue da nação. Mas o que guardar a lei de Deus, esse é judeu. E se um judeu descendente de Abraão não for obediente a Deus, ele não é judeu. E aí, concluindo, diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é de coração. Queridos, eu li apenas o verso 28 e a metade do verso 29, e aqui já está claro, não é judeu que é exterior, falando o que é descendente. Nós já lemos que não são os filhos da carne, são os filhos da promessa. E se você ler bem aqui em Romanos 2, 25 a 29, você vai ver que judeu se tornou sinônimo de povo de Deus. Quem obedece a Deus é judeu. E quem for judeu de sangue, mas não obedecer a Deus, ele não é judeu. Então, aqui, por aí você vê que judeu hoje é sinônimo, quer dizer, povo de Deus, assim como israelita.
Muito bem. Então, aqui nós já deu para a gente ter uma noção, ficou muito claro que os da fé é que são filhos de Abraão, e não são os da carne os filhos de Deus, ainda diz claro. Não é? E por falar em filhos de Deus, em João 1:12, todos quantos o receberam, né? Todos que receberam a Cristo, esses são os filhos de Deus. Então o povo de Israel rejeitou, deixou de ser filho de Deus. Queridos, aqui está muito claro. Então vamos resumir de um modo geral. Israel foi o povo escolhido de Deus, foi com o fim de levar o evangelho a todos. Deus não tinha um exclusivismo com eles, só eles, não. Já foi pensando em todos que Deus chamou Israel. Mas a partir do momento que eles rejeitaram a Cristo, o texto é muito claro, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos que receberam, esses são filhos de Deus. Então, a igreja assumiu a missão que seria deles, de levar o evangelho ao mundo. A igreja de Deus hoje é o Israel. Hoje, se você quiser encontrar o Israel de Deus, o judeu, que aqui está muito claro que judeu se tornou sinônimo, quer dizer povo de Deus, é você procurar a igreja de Deus. Então não é aquele misticismo em cima da nação israelita que chega até virar, parece até uma idolatria. Ah, Israel, o povo santo. Queridos, o povo santo é aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, que faz parte da sua igreja. Esse é o Israel. Está muito claro, é só você pegar esses textos aqui que eu citei, Gálatas 3, 6-9, João 3,16, Romanos 9, 6-8, Romanos 2, 25-29, João 1, 11-12, Atos capítulo 10, verso 34. Então aí já está bem embasado esse assunto. Que Deus abençoe a cada um de nós. Quanto ao povo de Israel, sim, como indivíduos, eles são muito bem-vindos à Igreja de Deus. Né? Está previsto que muitos judeus ainda, como indivíduos, vão aceitar o Evangelho, né? A verdade, que o Messias já veio e até já está retornando a sua segunda vinda. Mas como nação favorecida, eles deixaram esse privilégio quando eles rejeitaram a Cristo. Então isso é muito claro na palavra de Deus. Um grande abraço.